Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e muito obrigado mais uma vez por você estar junto com a gente. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre uma pesquisa para saber como anda o mercado do cafezinho, sendo que o Brasil é o maior exportador do mundo. Vamos falar sobre o mercado da carne bovina, principalmente sobre as margens dos frigoríficos. Vamos falar também sobre terminação intensiva a pasto. Vamos comentar sobre o mercado do milho e a repercussão da guerra na Ucrânia. E você vai ver o avanço da sustentabilidade e no aumento da produção e produtividade do setor agro. E vamos conversar sobre o trigo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma pesquisa para saber como anda o mercado do cafezinho, sendo que o Brasil é o maior exportador do mundo. O café é uma das bebidas mais consumidas no planeta, seja como for, quente, gelado ou que faça parte de alguma receita, hoje é um hábito cultural. O grão é um dos principais produtos do agronegócio, é fonte de receita e movimenta a economia de diversos países. O Brasil é o maior exportador de café do planeta e uma pesquisa realizada pela ABIC revelou o perfil do consumidor de café brasileiro. A mais recente empreitada da associação nesse sentido é a pesquisa A Identificação do Perfil do Consumidor de Café que busca por qualidade e que traz a visão de 5.460 apreciadores e apreciadoras de café sobre o produto com mais de 180 mil respostas. A faixa etária de maior predominância na pesquisa se estabeleceu entre 31 e 50 anos. Realizado no segundo semestre do ano passado, a pesquisa inédita retrata a realidade do consumo de café em 14 municípios brasileiros, revelando a força do produto em todas as regiões do país. E agora vamos comentar sobre o mercado da carne bovina, principalmente sobre as margens dos frigoríficos. Os frigoríficos tentam a recuperação das margens perdidas até uns dias atrás e o mercado atacadista vai no embalo. Testam os repiques de consumo na chegada da temporada de feriadões, principalmente agora de abril, que tem 2, igual a esse no período de pagamento dos salários, quando o boi também já estava sob pressão. Enquanto no elo intermediário, principalmente de São Paulo, a carne chega ao mercado varejista dentro da média da última semana antes do feriado, entre R$ 20,30 e R$ 20,50 o quilo. Esse valor é base CPEA. O produtor vê o seu boi perder valor ao ritmo do aumento do animal pronto para ser abatido. A matéria-prima mais de consumo interno já tem negócios abaixo de R$ 300 a arroba em São Paulo. Principalmente porque foi atacada pela necessidade de produtores que não podem segurar mais tempo os animais, já gordos, além das fêmeas descartadas que engordam a oferta. O boi China, mais caro, também vai recuando, apesar de as exportações terem avançado no início do mês. Os frigoríficos também estão conseguindo maior volume, tanto de pastos quanto nos negócios fechados a termo, com grandes fornecedores, na média em que também monitoram as condições chinesas, às voltas com algumas restrições localizadas contra a Covid e pressionando contra os preços da carne brasileira, depois que o real vem se valorizando. E agora eu vou conversar com Márcio Bonin. O Márcio, ele é veterinário e gerente de tecnologia e marketing da Conan. E nós vamos falar sobre terminação intensiva a pasto. Márcio Bonin, é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Haja vista que nós já estamos aí com a seca, já abriu as portas e está entrando devagarzinho. Márcio Bonin, está tudo bem?
Tudo bem, Tony. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar novamente com vocês. É uma honra. Né? E agora, para a gente falar um pouquinho, nesse período de transição, né, que a gente está entrando agora, é hora de tomar decisão novamente. É verdade. Márcio, assim, dá uma visão rapidinha do que é a Conan. O que a Conan faz? Tony, a Conan ela é uma empresa de nutrição animal, né, que atende do Rio Grande do Sul a Roraima, de caráter nacional. Né, nós trabalhamos aí com suplementos minerais, rações, suplementos proteico-energéticos e núcleos em todo o Brasil. Ótimo. Bom, e como você falou, nós estamos agora aí já na seca e, de maneira geral, tem momentos que o pecuarista precisa pensar rapidinho, né? Ou puxa o manche para o avião subir ou desce o manche para o avião descer, né? É uma situação meio delicada, né? É uma atividade de tomar decisões, né? A gente nem sempre tem aquela previsão de céu limpo como a gente gostaria, né? Sim. Então, às vezes é preciso tomar decisão baseada em alguns indicadores, mas o mais importante é que o ciclo ele não pode parar, né? Então, o ciclo produtivo ele não tem como parar, como pausar. Então, a gente sempre fala assim, olha, em momentos que a gente tem um pouquinho de voo mais turbulento, é melhor você tomar decisões aí de curto prazo, né? Que a gente fala assim, em torno de 90 dias é aquela decisão que eu tenho tempo para colocar o boi para engordar, conseguir engordar o gado e poder pagar os boletos, porque sempre as contas da fazenda não param de chegar, né? Então, é importante ter em mente isso. Mas, Márcio, nós temos um detalhe muito importante. De maneira geral, a maioria dos produtores, dos pecuaristas, não são assim de muito planejamento, né? Ficam preocupados, às vezes, muito com o preço da arroba do boi, briga com frigorífico, reclamam muito, mas o dever de casa não é feito pela maioria, né? E isso traz um incômodo muito grande, né? Exato, isso é um ponto importante. Quando a gente fala de tomar decisão, o boi que você comprou, você já fez esse investimento já, de repente, aí há 1 ano, 2 anos atrás, então você já sabe quanto custa seu boi, você já vem investindo, fazendo seu sistema de produção na fazenda, e chega um momento que é preciso colocar esse animal para fora da fazenda, né? Fazer caixa, fazer ele virar dinheiro novamente, para o ciclo continuar caminhando. Então, nessa parte da terminação, a gente fala sempre assim, ó, arroba do boi, as últimas arrobas, no caso que a gente sempre comenta do boi 777, né, que é um bom referencial. Para quem não faz muita conta, o pessoal da APTA já costuma fazer essas contas para a gente é um bom referencial a ser seguido. Então, as últimas arrobas do boi geralmente são arrobas mais apertadas, né, arrobas mais caras de se colocar. E são aquelas arrobas não muito lucrativas, mas que são necessárias para dar o acabamento no bicho, né, deixar ele em ponto de abate com a carcaça necessária e ter uma venda a contento, né? Então, é importante finalizar o processo de produção. E nesse processo que a gente fala sempre em torno de 90 dias a 120 dias, de acordo com a fazenda. Então, para quem não consegue fazer muita conta, naquelas contas a longo prazo, a tomada de decisão de 90 dias é uma boa, né? Então, se eu sei que meu animal hoje eu vou precisar abater daqui 90 dias, principalmente sabendo que os pastos estão secando, né, as condições não são mais favoráveis, permite que eu faça a conta hoje do meu boi que vai precisar sair daqui 90 dias, eu compro os insumos, né, e depois trato desses animais porque os números dão bastante garantia do que esses tipos de manejo vão entregar. Então é importante fazer a conta hoje, compra o insumo, bota dentro de casa e a gente já sabe quanto que vai custar a arroba na venda. E, se possível, usar uma ferramenta de travamento na frente. Mas, em geral, assim, dentro de 90 dias, tem oscilações absurdas, né? Que vão inviabilizar o negócio. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje, né, Márcio? Você vê, a arroba está despencando, quer dizer, muita gente não imaginava que isso fosse acontecer. E, por incrível que pareça, a gente sempre vem falando, olha, quando tem uma turbulência
no planeta, principalmente com essa guerra que nós estamos tendo aí, problema de juros nos Estados Unidos, que agora vão aumentar os juros lá. Enfim, é uma porção de coisa que envolve que a gente tem que estar por dentro do mercado, né? Tem que estar por dentro e tem que fazer muita conta e se preparar de maneira geral, geralmente 1 ano até 2 anos antes, né, Márcio? Com certeza, é importantíssimo a gente ter o protocolo de trabalho da fazenda, né? Então, a gente já sabe o que a fazenda comporta, quais os tipos de manejo, como que se comporta o clima dentro da fazenda, quais são as capacidades produtivas que ela tem, né? E quais são os seus gargalos também. Então, de acordo com as projeções ou com as tomadas de decisões, você pode dar um pouco mais de velocidade ou um pouco menos de velocidade, né? Então, a pecuária ela permite isso, é coisa que o suíno, a ave não permite fazer. É tudo dentro ou tudo fora, não tem jeito, né? Mas ainda o boi você consegue acelerar um pouco mais ou reduzir de acordo com as tendências de mercado. Quanto mais informação, mais acurada fica a decisão, né? Mais confortável o pecuarista se sente para tomar essa decisão. E a gente sabe que todo ano, nessa época, a seca chega. Então, se a gente não se preparar, ou seja, se você não se preparar 1 ano antes para a próxima seca, o problema é muito sério. É o que nós temos que fazer agora. Se você não tem condição de preparo, de conduzir os seus animais para engordar nessa época da seca agora, leva pelo menos no mais ou menos e se prepara para a época das águas e prevendo a seca do ano que vem. Agora, se não fizer isso, no afogadilho é muito difícil, né? Você tomar uma decisão agora e geralmente o custo fica muito mais alto. Mas devagar está se melhorando um pouco, sabe? A gente tem visto aí, e você também deve ter acompanhado, que existe já muita gente já entrando aí dentro de um processo bem profissional, né? Os pecuaristas vêm evoluindo muito na questão da gestão, né? Então, sabendo que todo ano tem seca, que todo ano você tem que matar animais nesse período de entre safra, né? E de repente também no período de seca, porque já tem ferramentas, você tem o confinamento, você tem a própria TIP, né? Que são ferramentas para matar o boi, e aí são decisões. De repente, se eu não quero dispor desse capital agora para terminar o boi, compensa eu realizar esses animais magros e comprar bezerro para passar na fazenda, que não dá para ficar sem bicho dentro da fazenda, né? Concordo com você. Márcio Bonin, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, e você que está nos acompanhando, se quiser entrar em contato com o Márcio, basta entrar no Google e colocar lá Conan com 2 N's, procura lá pelo Márcio Bonin, bate um papo com ele, peça informação, que eu tenho certeza, o Márcio é uma pessoa altamente gabaritada para tratar aí na área da pecuária de corte. Márcio Bonin, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, e nós estamos aqui de braços abertos para quando precisar, ok? Um grande abraço e obrigado. Muito obrigado, Tony. Quando puder, pode chamar, será um prazer atendê-los. Tá bom, meu irmão. Um grande abraço, obrigado, Márcio. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado do milho e a repercussão da guerra na Ucrânia. E você vai ver o avanço da sustentabilidade e também no aumento da produção e produtividade do setor agro. Nós voltamos já, é um minuto só. Seu celular está travando a sua vida? A promoção Celular em Dobro da 99,5 vai sortear 2 smartphones Samsung A32 com tela enorme, câmera de altíssima qualidade e memória gigante. E o melhor, um é seu e o outro também. Um celular para você e outro para você fazer o que quiser. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Celular em Dobro na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. Cartão Bretas, um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você.
ficou muito mais fácil ter acesso à marca líder do Brasil em lubrificantes. A Petroforte cresceu e agora é distribuidora exclusiva Lubrax. Em Goiás, no Distrito Federal e Tocantins. É a alta qualidade da Lubrax junto com toda a experiência da Petroforte. Afinal, são 15 anos correndo atrás para você sair sempre na frente. Petroforte, a força que acelera o Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Pode entrar na nossa casa nova, Fofocalizando no ar! Hoje, 3h20 da tarde. Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o mercado do milho e também do trigo e a repercussão da guerra na Ucrânia. As consequências do conflito Ucrânia e Rússia estão disseminadas pelo mundo todo e no Brasil a atenção dos especialistas está na variação de preço das commodities, com destaque para o milho e para o trigo. Os dois países são grandes exportadores mundiais, sendo responsáveis por aproximadamente mais de 20% da oferta internacional. Em 2021, os russos produziram 88,9 milhões de toneladas de trigo e a Ucrânia foi o quinto maior produtor com 29 milhões de toneladas. Avicultores, suinocultores, produtores de leite e pecuaristas de corte já estão sentindo o peso no bolso, porque além da invasão da Rússia à Ucrânia, há também o aumento do preço dos combustíveis que impacta a cadeia produtiva como um todo. E para o consultor em agronegócios lá do Banco Itaú, o César Castro, ele disse que o setor de proteínas animais é muito mais sensível a esse cenário. O quadro do abastecimento das matérias-primas vai seguir complicado até a entrada da safrinha no mercado. Portanto, os próximos meses serão desafiadores para quem precisa dos grãos. Travar um intervalo de preço mínimo significa congelar um preço mínimo e preço máximo para operação de venda, principalmente do boi. E essa ferramenta auxilia no planejamento do produtor de acordo com o histórico de projeção do custo de produção. E agora vamos falar um pouco sobre sustentabilidade e também na produção e produtividade do setor agro. Ao longo dos anos, a produtividade agropecuária brasileira tem avançado, aliada à sustentabilidade ambiental. E essa fórmula, ela contribui para que o Brasil se destaque como protagonista na construção da economia de baixo carbono. As constatações estão na publicação Indicadores de Produtividade e Sustentabilidade do Setor Agropecuário Brasileiro, que foi divulgado agora pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. O Brasil se destaca como um dos líderes e protagonistas na construção de uma economia de baixo carbono. Com base nos indicadores analisados, foi possível verificar a contribuição nacional e o esforço brasileiro na produção sustentável. Não há dúvida de que o Brasil é exemplo a se destacar no contexto internacional em termos da produção agropecuária com sustentabilidade e produtiva, registra o estudo do IPEA. A economia de baixo carbono é um sistema que fomenta o uso racional de recursos naturais na busca de ter o menor impacto possível no meio ambiente, reduzindo ou eliminando a emissão de gases de efeito estufa. A redução das emissões desses gases está prevista em metas assumidas pelo Brasil em acordos internacionais. De acordo com o estudo,
O Brasil vem aumentando continuamente a sua produtividade agropecuária e, ao mesmo tempo, conseguindo se destacar na economia de baixo carbono e preservar, em razão da melhoria dos índices de eficiência técnica produtiva no setor. A produção agropecuária brasileira por unidade de emissão de gases de efeito estufa também vem crescendo ao longo das últimas 2 décadas. E segundo o estudo, ou seja, a produção aumenta ao passo que diminui a emissão de gás carbônico na atmosfera. E agora eu vou conversar com Rubens Barbosa. Rubens Barbosa é presidente executivo da Abitrigo e nós vamos dar um breve panorama sobre o mercado do grão aqui no Brasil e também no mundo. Senhor Rubens Barbosa, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa. É uma honra tê-lo aqui e falar de um tema altamente importante, principalmente nesse momento meio complicado que a gente está vivendo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo seu interesse e o convite para falar aqui com vocês. Bom, senhor Rubens Barbosa, o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. E a gente importa muito trigo da Argentina, um pouco do Canadá, também da Rússia. E o Brasil, nesses últimos anos, principalmente através da Embrapa e trabalhos realizados com indústria e pessoal do segmento, vem incentivando a entrada de novas áreas produtivas de trigo no Brasil. Como é que está esse setor? Olha, o Brasil importa 60% de toda a demanda interna, né? Como você falou, desses 60%, 85% vem da Argentina. O resto vem dos Estados Unidos, do Mercosul, né, do Paraguai, do Uruguai, e uma pequena parcela em 2020 e 2021 veio da Rússia, pequenos embarques de pequena quantidade. Então, com a guerra na Ucrânia, o mercado se desorganizou totalmente e o Brasil ficou exposto, né, com essa vulnerabilidade de depender tanto do exterior. Nos últimos anos, por causa do preço, como você sabe, nos 2 últimos anos, por uma série de razões climáticas, dificuldades na safra americana, restrições à exportação da Rússia, houve um aumento no preço do trigo no mercado internacional. Aqui no Brasil, esse fato estimulou a produção interna. Então, em 2021 e agora 2022, a produção interna de trigo, que era por volta de 5,5, 6,5 milhões de toneladas, em 2021 passou para cerca de 7 milhões de toneladas e esse ano de 2022 está previsto 7,8 milhões de toneladas da produção interna. Mas isso não diminuiu a exposição do Brasil, porque por causa dos preços também mais elevados, houve um aumento da exportação de trigo que o Brasil faz. Normalmente a gente exportava trigo de baixa qualidade, cerca de 1 milhão de toneladas. Hoje, com o aumento da qualidade do trigo brasileiro, nós estamos com uma crescente exportação. Esse ano se prevê uma exportação de 3 milhões, mais de 3 milhões e 500 mil toneladas. Então, o aumento da produção interna não diminuiu a nossa dependência do exterior, porque nós vamos depender mais do que esses 60% que eu mencionei. O ano passado, nós tivemos que importar 85% do trigo que a gente consumiu. E esse ano também vamos exportar um pouco nessa ordem de grandeza. Então, esse trabalho que nós, da Abitrigo, propusemos, uma nova política nacional do trigo, e a Embrapa também está fazendo, e agora foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, um projeto para aumentar a produção do trigo na área do Cerrado, no norte do Cerrado, no sul do Nordeste, do Ceará, do Piauí, na Bahia. Esse projeto prevê em 3 anos um aumento significativo de 350 mil toneladas de trigo. E a médio prazo nós podemos chegar até a autossuficiência do trigo, que é muito importante. Então,
Nós estamos trabalhando nesse sentido para reduzir a vulnerabilidade, a dependência do Brasil num produto tão sensível quanto o trigo. Inclusive foi até comentado agora o uso do trigo na alimentação animal também, né? E que poderia ser aí uma boa saída em detrimento do milho. Agora, o preço que o produtor hoje de trigo recebe, que também reclamou muito do preço e, na verdade, por causa dos custos de produção, vai compensar produzir trigo ainda no Brasil, mesmo com essa política de preço? Não, eu acho que o preço está sendo muito remunerativo, não é? Sim. Em muitas áreas, no Paraná, por exemplo, que plantavam milho, estão passando a produzir trigo. Então, com o preço muito alto, como está acontecendo agora, a área está sendo expandida, a área de produção de trigo, e está aumentando a produção e o interesse. Nós estamos sabendo que há uma demanda muito grande de sementes de trigo para serem plantadas. Assim, o interesse do setor privado, o interesse das cooperativas, dos produtores rurais em relação ao trigo está sendo muito grande, porque, inclusive, há esse estímulo da exportação do trigo, não é? E, como você falou, também a forragem, né, o uso do trigo para a alimentação animal também, desde o ano passado, o ano anterior, tem aumentado. Então, realmente está havendo uma expansão muito grande do interesse no cultivo, na produção, na comercialização do trigo. Eu espero, confesso para o senhor que eu espero que, principalmente aqui na região centro-oeste, é um grande celeiro para a produção de trigo, principalmente o trigo irrigado, que é Nós temos aqui na região centro-oeste uma área muito grande ainda a ser aberta nessa área para irrigação de trigo. Mas a gente sabe também que o trigo de sequeiro, em determinadas áreas aqui, vai indo muito bem. E eu quero parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor vem fazendo aí na Abitrigo, principalmente agora vamos dizer, nesse vulco que o mundo está passando e que não é fácil administrar aí esse setor que é fundamental para o nosso país. Senhor Rubens Barbosa, foi muito boa essa conversa nossa, eu gostaria de trazê-lo mais vezes, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita informação e a gente pode fazer uma ponte muito boa e levar essas informações para os produtores aqui da região centro-oeste, entrar nessa área do trigo, que é uma área muito boa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu tenho certeza que aí o Goiás, o norte, né, do Cerrado, vai se beneficiar muito com a produção e a expansão do trigo nessa região. A importação que pode ser feita pelo Nordeste pode, em vez de ser feita, pode ser substituída pela produção aí dessa região. Muito obrigado pela oportunidade e pelo interesse. Tá ok. Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço para o senhor. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: experiência é o que você consegue quando não consegue o que queria. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.